Ok, estamos gravando. Boa noite, gente. Boa noite, Vera. Boa noite, todo mundo da matéria. Eu vou começar apresentando a Vera agora. E Vera Casanova nasceu na cidade do Rio de Janeiro e está radicada em Belo Horizonte desde 1978. Graduou-se em Letras pela UERJ e realizou mestrado e doutorado na UFRJ, além de pós-doutorado em Antropologia da Imagem na École des Hautes Études em... Desculpa, tá em francês. Difícil. Mas Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, em Paris, sob supervisão de Georges Did Huberman. Didi Huberman. Huberman, ok. E tornou-se, ao longo dos anos, uma das maiores referências em semiótica do país, atuando como professora e pesquisadora da UFMG e contribuindo para a formação de várias gerações. Ótimo, muito obrigada, Laísa. Quem começa com perguntas, queridos? Com as perguntas. Vamos lá. Os alunos. Estão dormindo. Vamos lá. Então, Gabriela. Peraí, só um minutinho que tem uns carros passando aqui e eu acho que vai se sobrepor a minha voz. Certo. Querida, eu vou pegando aqui meu papel para anotar quem está perguntando também. Vamos lá. Então. Tá, vou fazer. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. A minha pergunta é sobre um poema que o título na foto que você mandou, Guiomar, tá cortado. Então eu não sei o título, ou não sei se tem título, mas ele começa assim, não é o leite, não sei como fala, é aquele... O Lete, grego, é grego, não sei. Não é o Lete, mas parece ser. E aí, quando você fala desse rio, eu pesquisei direitinho e eu vi lá que é um rio do esquecimento que fica no Hades, na mitologia grega. E aí depois, o poema, quando ele vai se desdobrando, ele se mostra ser, na verdade, uma crítica ambiental. Porque eu vi que ela fala lá do Rio Doce, por exemplo, ela faz uma oposição entre o Rio Doce e o Rio Amargo. E aí, quando ela fala do Rio Doce, remete ao rompimento da barragem, né, aqui em Mariana. E aí a minha pergunta é a seguinte: você trouxe esse rio da mitologia grega, que é um rio do esquecimento, e você fala também desse desastre ambiental. E eu queria saber se você utiliza desse rio para sugerir um apagamento, talvez uma negligência, assim? Não, é justamente o contrário. Porque o que acontece quando eu trago o Lete é para mostrar que não pode haver esquecimento. O que aconteceu tanto em Mariana, em qualquer outro lugar, não só em Mariana, mas quando as barragens estão se despencando, para não esquecer e para lembrar sempre que isso pode acontecer a qualquer momento. Sim, eu entendi mais como uma crítica mesmo. Parece É uma crítica. Você está sugerindo assim que parece que tem um processo assim de esquecimento e parece que você fez uma crítica. Isso mesmo. Ok, obrigada. E fala mais para a gente sobre esse tema no seu poema, Vera, por favor. Falo. É porque eu fiquei bastante comovida com o que aconteceu aqui em Minas. As pessoas que morreram e que até hoje não se resolveu nada sobre essa questão. Fica um jogo de empurra, ninguém é culpado, e fica todo mundo nesse vai e vem político que não dá em nada e as pessoas sofrem. Então, eu sempre lembro dessa questão e por isso eu fiz um poema que faz as pessoas, quando lerem, pensar bastante sobre a questão. Porque o que está acontecendo em Minas, como em outros lugares, mas sobretudo em Minas, o minério está acabando com o homem. É nesse sentido que eu faço questão de lembrar. Não pode esquecer, é preciso sempre lembrar. Ótimo. Muito obrigada, Vera. É verdade, é isso mesmo. Né? Próxima pessoa a perguntar, por favor. Quem quer?
Não vejo aqui a ordem. Quem é o próximo a fazer uma pergunta? A gente não pode Bom, ficar meu mesmo nome, sem. Marta? não sei se Oi, sou Ângela. eu, então. Sim, Boa noite. Boa noite. Vocês estão me escutando Camila? direitinho? Sim, Eu Camila. acredito que seja eu. Sim, Boa por noite, favor. Vera, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, lendo os poemas, eu percebi que eles parecem mostrar a todo momento questões que você observa ao longo da vida. E aí eu fiquei pensando se isso você já tem desde sempre, né? Se você tem essa ligação tão forte a ponto de transformar tudo em sua vida em poemas, levar para a literatura. Ô, Seria Marta, eu isso. acho que é isso mesmo. Queria saber se desde Ah, sempre fala. você. Se desde Porque sempre o poeta você faz isso, né? carrega isso. O poeta faz isso. O poeta sempre observa, Aham. experimenta e depois transforma em linguagem. E esse é o processo de todos Sim. eles, inclusive eu também tenho esse processo, quer dizer, você trabalha com o objeto, no caso, o rio, que nós estávamos falando, e dali você tira 1000 coisas, quer dizer, eu não tenho só um poema que fala do rio doce, que virou amargo, e há outros rios na minha vida, inclusive o meu próprio Rio de Janeiro. Quer dizer, mesmo estando aqui há mais de 45 anos, aqui em Belo Horizonte, eu ainda sou carioca. E eu sofro, de certa forma, com o que está acontecendo com o meu Rio de Janeiro. Então, o Rio, para mim, representa exatamente esse fluir e esse vai e vem da vida da gente. Entendi. Obrigada. Nada. Ótimo. Então, próximo agora. Vamos? Boa noite, tudo bem? Marta? Isso. Perfeito. Boa noite. Bom, a minha pergunta no poema que o Guilmar mandou pra gente, teve um que me chamou muita atenção. O trecho é o seguinte: meu poema é um utensílio doméstico. Varro a casa e ele aparece. Na desordem da cama, desloco tudo. Aí, quando eu li, eu pelo menos entendi que remete a um processo de criação. E eu gostaria de saber se esse é o sentimento que você teria como objetivo transmitir ao leitor, ou se seria outro, que é esse sentimento de criação, como que o processo acontece e como que isso perpetua nos seus poemas. Ô, Marta, aquilo que eu estava falando anteriormente, quer dizer, você tem os objetos, que eu estou varrendo a casa, eu estou varrendo a casa no sentido até metafórico, em que você, de certa forma, coloca as coisas fora ou guarda. Então, esses objetos que você guarda é que fazem a reflexão, é que fazem o poema aparecer. Quer dizer, o poema também não aparece na hora, não, ele demora a aparecer. Às vezes, até dormindo, ele aparece. Enfim, você varre a casa, tira o que não presta, vamos dizer assim, bota no lixo, e no lixo você pode fazer até do lixo, como diz o outro, um luxo, mas sempre vai para o lixo. E esse lixo é o lixo até de um certo esquecimento das coisas que você viveu. Tá? É isso. Curto e Obrigada. grosso. Ótimo. Ótimo, Vera. Como você não vai passar o tempo nosso, isso é bom, porque Eu com sou o curto e grosso. Anelito, a gente ficou até bem além da aula, né? É. Os meninos precisando sair por causa de outras aulas, mas Não, você é eu bem sou objetiva. rápida. Eu sou Bem objetiva. objetiva. Então, agora, o próximo é
Deixa eu ver se consigo ver. Quem é o próximo? Vocês mesmos têm que me falar, porque eu não consigo ver a ordem aqui dos que levantaram a mão. Camila? Agora, quem é? Acho que é Camila. Camila Desculpa, é outra já fez pessoa. A minha uma mão ficou pergunta. levantada. Ela já fez uma É outra pergunta. pessoa. Pode fazer outras, né? Camila e Marta podem fazer a segunda depois. Então, Gabriel, por favor. Boa noite, dá para me ouvir bem? Sim. Boa noite, Gabriel. Tudo. Me chamou bastante atenção um poema que começa com Onde estão os livros de poesia? Sobre a mesa as palavras desaparecem, nem pontos nem vírgulas. E o que me chamou a atenção é que parece que tem uma dificuldade ou uma impossibilidade do eu lírico se expressar aqui. Parece que tudo que ele tenta fazer remonta a um silêncio ou uma solidão. Aí eu queria saber qual que é esse papel do silêncio e da solidão nesse poema. Não só nesse poema, Gabriel. O meu processo criativo tem a ver com o silêncio. Sobretudo porque eu sou uma pessoa que me considero muito sozinha. Eu não sou solitária, mas o sozinho aí é da solidão mesmo existencial. Não é uma solidão. Eu tenho gente do meu lado, tenho filhos, tenho netos, eles fazem a minha vida. Mas a solidão a que eu me refiro é, sobretudo, a existencial, que é a que a gente não tem escapatória. A gente nasce sozinho, a gente vive em conjunto, em companhias, e continua sozinho, e morre sozinho. Entendeu? É nesse sentido da existência humana que eu coloco a questão. Agora, você foi na questão certa. Realmente existe isso. O processo é um processo que é solitário. O processo de escrever é solitário, né, Guilmar? Sim. Isso é muito duro, né? Eu acho que é assim, um métier muito solitário, o métier do escritor, assim. Né? A gente fica com os nossos próprios fantasmas, com as nossas angústias, né? É uma coisa que eu acho particularmente, eu acho muito difícil. É verdade. Né? Isso me torna até bissexta, assim, eu publico menos, porque eu também escrevo menos, assim, né? Há esses momentos de encontro com o leitor, como a gente está vivenciando agora, mas a escrita é um processo solitário, né? E duro, assim. Muitos deles sabem disso, que escrevem também. Também escrevem. Né? Alguns dos que estão aqui, eu tenho certeza, também escrevem. Exatamente. É isso. Quem mais? Quem é o próximo, gente? Sou eu. Yasmin. Yasmin. Então, por favor, querida. Então, Vera, a minha pergunta é sobre um poema seu, que não tem o título dele, mas é o Sem Teto. E aí o poema ele fala: o sem teto, rumino, inquietação, morrem a cada gole nessa cachaça de vida. Enfim. Aí eu achei interessante essa temática que você trouxe, que é a questão dos moradores de rua, dessas pessoas que vivem em situação de miséria, pobreza, que são invisíveis perante a sociedade. Então, eu queria me perguntar se esse poema, ele pode ser... Você acredita que essa obra, ela, de alguma forma, reflete muito sobre sua visão de mundo, sobre sua visão sobre as pessoas? Talvez seja a obra que mais fale sobre isso, sabe? E é isso, né? Eu falo dos sem-teto porque eles me condoem. Eu vejo as pessoas nos lixos, mexendo nos lixos para pegar alguma coisa para vender, ou até mesmo para comer. E os sem-teto, mais ainda, porque viver na rua é viver entre ratos, bichos, os mais variados, os insetos mais variados. É quando o homem, o ser humano, já perdeu a sua dignidade. E levantar essa dignidade é muito difícil. Muitos deles não querem ir nem mesmo para as ajudas do galpão. Eles não querem ir.
porque eles, na maioria deles ali, que fica, por exemplo, ali perto da Antônio Carlos, onde eu passo sempre, ali a chamada Cracolândia, eles não querem ir para galpão porque há uma disciplina, uma organização nesses galpões. E eles não aceitam isso. Então, isso me condói muito. Eu acho que o ser humano merece coisa bem melhor em termos de vida. Bem melhor mesmo. Uma boa comida, uma casa digna deles morarem. Estudo, saúde, e eles não têm nada disso. Muitos morreram durante o Covid. Muitos. A gente nem sabe quantos, porque eram pessoas de rua, sem teto. Exatamente. Sim, obrigada. É muito triste isso, saber que tem pessoas que ainda vivem essa situação, que ainda há pessoas que podem viver nessa situação de rua. Mas eu não terminei de fazer a pergunta, tem uma outra pergunta sobre esse poema, que é qual o principal sentimento que você queria passar? Era exatamente a reflexão das pessoas sobre essa questão e de que forma a gente pode resolver isso. Porque o meu questionamento é esse: como resolver uma situação que é praticamente irresolvível? Porque o próprio ser humano não quer, aquele que é sem teto, aquele que passa fome muitas vezes, que é o chamado cracudo, com todos os vícios possíveis, ele não se importa mais, porque ele perdeu a autoestima, ele perdeu a dignidade, ele não se levanta por isso. É nesse sentido, de poder, quem lê, fazer uma reflexão. Quer dizer, o poema joga, quando eu jogo um verso, eu penso que o leitor vai fazer alguma coisa, vai pensar. Que a poesia é isso, né? Por isso que a poesia é muito próxima da filosofia. Ela se encaixa, vamos dizer assim, para o ser humano pensar. Ela se encaixa nos discursos, vamos dizer assim, para o ser humano pensar. É nesse sentido. Eu penso que até mais um pouquinho, ela provoca, né? O que eu posso fazer nesse lugar, né? De ver esse sem teto, né? De ver esse cara comendo um lixo, acho que a poesia ela nos provoca isso, a refletir o que eu posso fazer para melhorar isso. Sim, e empatia também pela pessoa ali, se colocar no lugar da outra pessoa. A literatura é isso, é ver com os olhos do outro, né? E isso é revolucionário, né? Vocês disseram muito bem, Edneia e Yasmin, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. Agora... A gente vive fazendo isso, quer dizer, os poemas que a gente faz saem da gente. Esse eu, que é o eu lírico, que a gente chama de eu lírico, até que ponto esse eu é um eu? Entendeu? É alguma coisa também que é um grande fantasma. É uma grande fantasia. Que a gente, quando fala eu, nem sempre esse eu é o eu. É o meu ego. Entendeu? Eu posso estar passando teatralmente por uma outra pessoa, né? Que está sofrendo, por exemplo, ou não, ou está alegre. Acho que talvez essa seja a voz, né? A voz do outro naquilo que eu estou dizendo, do outro que muitas vezes não é ouvido. Penso que se um mendigo for escrever algo, talvez ele não tenha a voz que a Rosa tem. É claro. E ele não vai ser ouvido. Exatamente. Isso mesmo. Muito bom. Edneia, quer fazer mais uma pergunta? Quer fazer a pergunta? Tem o Luigi que está caladinho. Agora é? O Luigi, né? Luigi? Não, a Marina está na minha frente. A Marina, então. Marina Canguçu. Sou eu, Marina Canguçu. Você conhece Canguçus? Eu conheço alguém que se chama Canguçu. Agora, o primeiro nome eu não lembro. Nós temos uma colega, que é a Leca Canguçu. Eu não sei se ela se ela é sua parente, Marina. Talvez. A minha mãe fala que todo canguçu é canguçu mesmo, que não... Mas é a Leca mesmo, isso mesmo. É a Leca. É um bom nome, é o nome de uma onça. Minha filha linda, é muito bonita. Ela é da estética. Ela é da estética?
Ah, da legal. filosofia, da Chique, que estética. bacana. É uma mulher charmosíssima, como você, Marina. Quanto Guiomar. Isso. Olha lá, a Andréia está falando que ela é maravilhosa. Isso. Fala, Vamos lá, então, Marina, Boa querida. noite. Prazer. Boa noite. Eu mudei a minha pergunta, até me distraí quando me chamaram meu nome, fui pegando um susto. Mas eu vou fazer, como hoje está mais rápido, vou fazer uma pergunta que eu não tenho certeza, depois a gente pode fazer mais, né? Eu acho que hoje vai dar tempo. Mas te achei muito objetiva, Vera, na sua forma de expressar, e tem o não soneto, você fala sobre um desejo por poemas abençoados. Você acha que os poemas abençoados, eles estão mais ligados à forma das palavras, ou é sobre um olhar que capturou uma coisa, um milagre? Deu para entender minha pergunta? Deu para entender perfeitamente, mas esse abençoado, ele não é religioso. Entendi. Entendeu? Imaginei. Talvez ele é metafísico, mas ele não é religioso. O milagre também não é religioso, Exatamente. O milagre é sobre uma vida. Exatamente. Quer dizer, o viver já é um milagre, né? Viver e conviver também é outro milagre. Então, nesse sentido, eu penso que a bênção, eu acredito em Deus, então a bênção é de Deus, apesar da não religiosidade do poema. Então, você tem uma forma de ver Deus, de ver e olhar e sentir e perceber, que é exatamente sob forma de um poema. Então, você tem, por exemplo, você quando pega a Bíblia, você pega o Eclesiásticos, que é a coisa mais poética, não tem igual. Entendeu? Então, isso é uma bênção. Se você quiser ver isso como bênção, pode até na religião. Você tem isso. Mas os versos abençoados são versos que se dirigem aos leitores. Esses são versos abençoados e que os leitores, assim como vocês, me dão um retorno. Isso é uma bênção. Ótimo. Legal, obrigada. Linda. Linda resposta. Bela pergunta e linda resposta. É isso mesmo. Obrigada, Marina e Vera. Agora, então, é Luigi ou Mariana? Sou eu. Então, vamos lá, Luigi. Boa noite, Vera. Boa noite. A minha pergunta também é sobre o poema dos Sem Tetos, que é parecido até com a pergunta que a Yasmin fez, que é o seguinte: no poema tem um certo momento que a senhora coloca que os sem-tetos morrem a cada gole nessa cachaça da vida. E pegando a explanação da senhora e o que eu entendi do poema, esse morrer a cada cachaça da vida faz uma associação entre o que os mendigos, né, as pessoas em situação de rua, muitas vezes se sentem abraçadas na cachaça, né? Mas a cachaça também como a vida, ou seja, elas estão perdendo a vida, de certo modo, não por causa delas, mas por causa das pessoas que passam despercebidas, que desprezam as pessoas nessa situação. Teria a ver? Muito a ver, perfeito. É isso mesmo, quer dizer, a cachaça da vida, a que eles perdem a cada gole, é exatamente esse desprezo. O desprezo que você tem com relação ao outro. E isso é doloroso demais para eles. Eles sentem, por isso, uma revolta, um ressentimento, que a gente não dá conta de pensar o que seja, de tão violento que é. E eles são violentos por isso. A rua é violenta, é muito violenta. E aí eles fazem isso exatamente, eles refletem essa violência que existe na rua e nas pessoas que também sofrem com eles. Mas é isso mesmo, você foi direitinho, muito bom. E não tem muito jeito, né? Porque eles não querem sair dali, mesmo com a violência, e já estão tão acostumados, já absorveram de tal forma essa violência da rua, que eles não se importam mais, porque exatamente falta autoestima,
a dignidade do ser humano, né? O levantar a cabeça, por exemplo. Exato. Obrigado. Obrigada, Vera. Obrigada, Luiz. Mariana, agora. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, pessoal. A minha pergunta é mais ou menos nesse caminho da pergunta da Marina, né? Que a linguagem poética nos seus versos, em muitos poemas, eu achei meio enigmática, assim, intimista. Como você trabalhou essa ambiguidade para que o leitor pudesse fazer suas próprias interpretações? Como leitor, não ouvi direito. Que o leitor... Como você trabalhou essa ambiguidade para que o leitor pudesse fazer suas próprias interpretações? Isso é importantíssimo. Quer dizer, você, quando pega um verso, vocês fazem isso o tempo todo dentro da Faculdade de Letras. Vocês têm a interpretação, quer dizer, os sentidos, né? Eu não falo nem de interpretação, eu falo dessa produção de sentidos que cada verso vai dizer para você, porque isso depende de 1000 coisas durante o seu ato de leitura. Então, durante o seu ato de leitura, podem acontecer 1000 coisas, quer dizer, você joga para fora os seus sentimentos, né? Absorve o que o poeta está dizendo, não só eu, e depois você esclarece a você mesmo o que você está lendo. É isso, quer dizer, o processo de leitura é muito importante nesse sentido para o poema. Por isso que as pessoas também não gostam muito de ler poesias, reparou? As pessoas não gostam muito, não, porque a prosa é mais fácil de você digerir. A poesia não é fácil, não, porque ela é muito mais sintética. Então, como ela é sintética, ela deixa margem, vamos dizer assim, a 1000 interpretações. Logicamente que essas interpretações, esses sentidos, estão sempre ali dentro daquele texto, e um contexto que vai te ajudar a decifrar, vamos dizer assim, como Sherlock Holmes, o crime. Muito bom, obrigada. Agora, Marta, então, por favor. Boa noite novamente. Preparem também a segunda pergunta, viu, queridos? Pode fazer à vontade. Vamos lá. Minha Marta, segunda então. pergunta, ela tem a ver um pouco com o vídeo que você enviou para a gente, né? No vídeo vai contar um pouquinho sobre os 2 últimos livros, né, que foram lançados. E aí ele fala que a Vera é contista e que também escreve poema em prosa. E eu queria saber como que é essa construção do poema em prosa. Fiquei curiosa. Quer dizer, o poema em prosa, eu tenho um poema em prosa, quer dizer, para mim é a forma, sobretudo, que manda nesse sentido, né? Que é exatamente um papo de e-mail. E esse papo de e-mail virou um poema em prosa. Quer dizer, o poema em prosa, ele é poético porque ele te dá a possibilidade de criar sentidos, mesmo na prosa, como na poesia. A poesia te dá muita possibilidade, mas o poema em prosa é exatamente isso, quer dizer, a forma dele é prosaica, mas é, sobretudo, a quantidade de sentidos que estão ali jogados no papel. Quem que falou isso? Obrigada. Do poema? Quem falou em poema em prosa? Foi quem? Ai, eu não lembro o nome do homem, do moço do vídeo, mas eu posso olhar aqui e falar. É a Marta que te fez a pergunta. Foi Marta. Isso. Agora, Lucas, então, por favor. Boa noite. Então, eu queria saber um pouco mais da Vera como divulgadora de poesia, né? Eu queria saber, assim, como é que são, assim, os desafios atualmente de divulgar poesia, assim, colocar o pessoal para ler, que a gente sabe que nos últimos anos tendo uma queda no índice de leitura no Brasil. Então, eu queria saber para você, como que você vê isso? Se chega a ser de estimulante em alguma hora, ou se você mantém a fé mesmo, assim, como que é? Eu tenho um programa na rádio UFMG Educativa que se chama Toque de Poesia. Ele vai ao ar, ele é no 104.5.
Tem pela internet, você localiza a Rádio UFMG Educativa por volta de 8h30 da manhã e vai até mais ou menos 15 para as 9, porque é um pedacinho só de tempo. Mas eu tenho explorado muito a poesia nesse sentido. Pela internet, a coisa acontece muito bem. As pessoas não compram livro porque o dinheiro está curto. Muito curto. Uhum. Mas veja bem, quando você consegue preços bons, as pessoas leem. Tem havido um aumento considerável de leituras no Brasil. Porque o preço do livro... Não, eu não vou comprar um livro, por exemplo, da editora Companhia das Letras, porque eu sei que é mais de R$50. Mas eu tenho a LPM, que vende mais barato, e tem outros livros que são baratos. Então, você pode ler. Eu tô com um negócio aqui na frente que eu tento fechar e não... fechei. Então, o que acontece quando eu tenho um retorno muito grande no programa, sabe? E as pessoas gostam, mas olha, a coisa que mais eu acho interessante é que nós voltamos a épocas arcaicas. A poesia, ela sempre foi oral. As pessoas não gostam de ler poesia escrita, elas gostam de ouvir. Então, muita gente vai 8h30 da manhã na Rádio UFMG para me ouvir. Aí tem de tudo, né? Aqui, a Rosali Senra sabe disso perfeitamente. Ela foi uma das que trabalhou comigo nesse toque de poesia. Há muito tempo, muitos anos nós fizemos isso. Tem mais de 25 anos, né, Rosali? É por aí. Tem biblioteca, sim, gente, mas ir à biblioteca hoje não é uma coisa fácil de ir, não, sabe? As pessoas têm um certo medo de entrar. Tá lá, tá me mostrando que desde 2005 nós temos esse programa. Agora ela está na Bahia, não está mais no programa da UFMG. Eu estou trabalhando com o Elber Super 8. Mas é muito... As editoras pequenas, Andréa, a editora pequena não costuma ter... E gráficas artesanais. Aqui em Belo Horizonte tem um Mercado Novo. Se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer o Mercado Novo. E tem uma gráfica, que é a gráfica do Zé, que estava totalmente deixada de lado, mas que esqueci agora o nome dele, meu Deus do céu. Levantou a gráfica e faz livros belíssimos. Vem gente do Rio para fazer livro aqui. Então, não é por falta de dinheiro só, não. Então, é porque a poesia é difícil de ser lida. Uhum. Porque ela é sintética, e a gente aprende a ser sintética, porque realmente o blá, blá, blá enche o saco, né, de qualquer um. E ser sintético, o verso consegue ser. Mesmo quando o poema é longo. Ontem eu fiz um programa só sobre carnaval, de poesias do carnaval. O poema do Mário de Andrade respondendo a Manuel Bandeira, que foi o grande escritor do carnaval, vamos dizer assim, o poeta do carnaval, que escreveu um livro chamado Carnaval, e tem um texto chamado Terça-feira Gorda, que é interessantíssimo, e o Mário de Andrade, em São Paulo, uns 4 ou 5 anos depois, não me lembro agora a data, escreveu um poema sobre o Carnaval Carioca. Mas o que ele descreve do Carnaval Carioca é uma maravilha. Agora, é um poema longuíssimo, não é qualquer um que consegue. Eu tive que partir, no programa eu parti em 2 partes, o que eu não gosto de fazer. Mas, enfim, vale a pena. E aí, sabe, tem muito poeta que fala sobre carnaval, mas eu escolhi Drummond, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. São 3 grandes, né? Falando sobre o carnaval, sobretudo o carnaval carioca. Beleza, muito obrigado, velho. Obrigado. Ótimo. Agora, quem que é? Eu me perdi aqui. Camila, de novo? Edneia? Isso. Camila. A minha internet caiu e aí eu tive que sair e levantar a mão de novo. Vocês estão me escutando bem? Estamos, querida. Estamos. Bom, a minha pergunta, ela é até... Você até chegou a falar um pouquinho dela, mas eu fiquei até mais curiosa para saber sobre. Porque você chegou a falar sobre a interpretação de cada um, né, dos seus poemas. Mas, assim, lendo, eu percebi que você parece entrar em vários pontos de vista. Você coloca o seu ponto de vista de observador de certa situação,
mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber um outro alguém que está na situação, e ao mesmo tempo parece que o poema também é para criticar aquela pessoa que se cega a determinada situação. Então eu queria saber se quando você vai escrever, você se coloca nesses pontos de vista, né, nessas situações diferentes, ou se você acha que realmente é uma questão da pessoa ter essa percepção quando lê, se você acha que é assim, da pessoa ler e começar a perceber, nossa, realmente isso acontece. A percepção é importantíssima, quer dizer, o poema ele vive da sua percepção, porque ele é arte, e a arte é isso, você tem que perceber o que o autor está fazendo, está dizendo, né? Então, agora, quando eu penso, você lembrou muito bem dessa pluralidade, vamos dizer assim, de voz que eu coloco dentro do poema, dos meus poemas costumam ser assim mesmo. Eu vou falando em mim, sobre mim, daqui a pouco eu já estou no outro, e daqui a pouco eu estou em outro, e por aí eu vou desenvolvendo uma série de coisas. Quer dizer, quando você recebe e lê esse poema, ele já foi super trabalhado. A gente não sai, pá, de repente, não, a gente trabalha. Cada poema é trabalhado muito, muito, muito mesmo. Quer dizer, muitas vezes, às vezes, ele sai pronto. Sai da nossa cabeça para o papel pronto. É um fluxo, vamos chamar assim, né? Mas, normalmente, ele é retrabalhado. Então, nesse momento, as vozes aparecem. Sim, entendo. Eu achei incrível, incrível mesmo. Que bom. Obrigada, Camila. Então, agora, a próxima é a Edneia. Edneia está a posto. Sou eu acho. Gabriela, desculpa. Isso. Não, Gabriela. sem problemas. Melhor eu não falar qual é a próxima, melhor vocês mesmos dizerem. Então, Vera, a minha pergunta é sobre o poema Não Soneto. Nesse poema você cita ali o Baudelaire, e aí no final você recupera alguns trechos, né, do poema Ao Leitor, do Baudelaire. Isso mesmo. Então, assim, fica claro que você está citando ele, fica claro a relação com o Baudelaire. E a minha pergunta é, o seu poema ele chama Não Soneto, e ele não segue a estrutura convencional de um soneto. Sim. E a gente sabe que o Baudelaire, ele era transgressor de convenções poéticas, né? Sim. E eu queria saber se a sua forma não convencional do poema é mais uma forma de alusão ao Baudelaire, assim, de alguma forma. Não só a Baudelaire, quer dizer, quando eu digo... esse poema está num livro em que eu dialogo com vários autores, inclusive com o Baudelaire. Daí, esse verso, ao leitor, mon semblable, mon frère, né, meu semelhante, meu irmão, exatamente porque o leitor é o semelhante e é o outro, né? Ele é o semelhante, mas ele é diferente de mim. Então, ele vai perceber, aí a palavra perceber essa é exatamente diretamente ligada à percepção, ele vai perceber o que eu estou dizendo de uma forma via outro poeta. No caso, Baudelaire. Poderia ser outra pessoa, mas, no caso, porque eu estou dialogando com o Baudelaire. E outros. Nesse livro Versos Oblíquos, ou A Obliquidade do Tempo, eu converso com vários poetas. Daí, às vezes, você vê que há talvez de leve uma intertextualidade, mas não se trata de intertexto, não. O próprio Márcio Seligman, que é aquele crítico e filósofo lá de Campinas, da Unicamp, ele lembrou muito bem, os versos da Vera nesse livro não são intertextos, não são. Ele simplesmente leva o leitor para o texto inicial que eu estava lendo e eu dialogo com aquele poeta que está ali, diante de mim. Isso eu fiz durante a pandemia, porque eu li muito durante a pandemia, só li poesia. Então, os que eu tive a oportunidade de lembrar que eu estava lendo, eu dialoguei com eles.
Entendeu? Entendi. Eu achei muito bacana, assim, eu tinha achado muito legal como você construiu a intertextualidade, só que você acabou de falar que não é intertextualidade, mas de qualquer forma eu achei muito legal como você recuperou o Baudelaire e o título do poema e a estruturação dele foi bem inteligente, assim, gostei bastante. São mais tributos, né? São mais tributos do que intertextos, né? Eu adoro esses Eu chamo de poemas. homenagem, isso mesmo. Homenagens. E Vera, só uma partezinho, você se referiu, você não lembrou o nome dele, mas é o Flávio Vignoli. Flávio Vignoli, exatamente. Que é agora responsável pela tipografia do Zé, isso. que está fazendo publicações artesanais belíssimas, né? E eventos lá no Mercado Novo, está incrível o Mercado Novo, né? É uma experiência maravilhosa, assim, com exposições, performances, né? Sábado passado eu fui no Rio, no mercado, e foi sobre Drummond. Tem uma exposição a Casa de Drummond. Sim, muito incrível, muito incrível, maravilhoso, né? Ele está fazendo um trabalho incrível, junto com outros poetas mineiros também. E bom, muito bom. É isso. Eu já tenho 3 trabalhos feitos lá por ele. Inclusive, a poesia em Belo Horizonte está assim, arrebentando. Está sendo a cidade da poesia, né? Belo Horizonte atualmente. Assim. Muito, muito especial. E tem o livro, né, que eu fiz com o Caio Carmona e com o Marcelo Dolabella, ainda vivo na época, que é o Entre Linhas e Entre Montes, em que a gente faz um panorama dos poetas mineiros daqui de Belo Horizonte, modernos, né, contemporâneos, aliás. Muito bom. Muito bom, querido. Agora, então, finalmente a Edneia? Acho que né? Vera, falando, né, de poetas, de poemas, uma curiosidade, assim, a gente, né, tem alguns nomes que a gente lê, e eu queria saber quem Vera lê, quem são as mulheres, quem são os autores que a Vera lê. Nossa, que pergunta ótima. Nossa, eu leio tanta gente, você não pode imaginar. Acabei até de ler a sua professora, Guiomar de Gramont. Eu já li. Mas eu li, por exemplo, estou lembrando aqui, Maralex Rosa, a Adriana, Marcelo Dolabella, Versiani, o Marcelo Dolabella mesmo, esses mais contemporâneos. Agora, o pessoal mais antigo, eu estou na Aliança, eu estudei na Aliança Francesa. Então, eu leio muito Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire, Nerval, muita gente do século XIX. E aqui também, eu li muito tempo Cruz de Souza, muito tempo. Eu achava que, inclusive, Cruz de Souza tinha uma espécie de preconceito com relação a ele, que ele era negro. E as pessoas tinham um certo pé atrás, sabe? Racismo, né, brasileiro. Mas leio muito. Isso eu leio muita poesia. Eles influenciam diretamente na sua escrita? Você bebe dessa... Eu tenho um livro chamado Rastros, que é exatamente isso. Eu mostro, de certa forma, como isso tem a ver com a minha formação. Brincando, são 55 anos só com literatura brasileira e comparada, né? É um bocado de tempo. Bastante mesmo. Então, agora... As leituras fazem a gente. As leituras fazem a gente. A gente não é nada. Quem faz as coisas mesmo na gente são as leituras que a gente faz. E isso não só de poesia, né? A minha filha está falando assim, ela não gosta de falar de influência, né? Pensa em atravessamentos e fricções. É verdade. Eu não acredito em influência, não, porque o Jameson já chamou atenção para essa questão, né? Aquele crítico literário americano. Mas eu não acredito em influência, não. Por exemplo, eu acho de um poema do Drummond que chama Resíduos, em que ele mostra exatamente o que pode acontecer com a gente. A gente lê e as coisas ficam, os poemas, os escritos,
ficam como resíduos, ora no consciente, ora no inconsciente. Então, quando a gente escreve, vão aparecendo as coisas, né? Ótimo, muito bom. Quem que é a próxima agora, queridos? Vocês podem ler os comentários de vocês, porque podem ler. Edneia, você que está com a câmera aberta aí, você pode virar a regente da nossa Então, lendo os comentários alto, em voz alta, e dizendo quem vai falar, quem vai ser o próximo a falar. Eita, será que eu vou ter esse controle aqui? Eu acho que a Andréia está com esse controle melhor do que eu. Hã? A Andréia está com um controle melhor do que eu aqui. Ela está comentando. Não, vou ficar perdida aqui, viu? Eu posso ajudar também, Diné, se você quiser. A Andréia, ela falou que ia ler uma pergunta e uma escrita. Marina, você quer então fazer? Por favor? Marina? Vamos juntas. Mas a Andréia, Então, ela tá. acabou de falar alguma coisa, né? Pode falar, né? Eu vi uma ordem aqui, e agora seria, acho que a Yasmin, né? Yasmin, por favor, Yasmin. Então, a minha pergunta era a mesma que a Edneia fez. E aí, teve uma coisa que eu estava olhando aqui, que é um poema, Tempus Tempora. E eu fui pesquisar, só que aí apareceu um título de um livro, Tempus Tempora Temperati, que é de uma outra autora, Viviane Maury, eu acho que é assim. Eu não sei, queria saber se tem alguma relação com esse outro livro, porque é o mesmo título, eu fiquei confusa. Não, isso é latim, né? Então, não conheço a poeta, não conheço o livro, nem o poema. Mas o tempo tempora tem a ver com o latim. O tempo sempre foi uma pedra no meu sapato, sabe? Então, eu ainda quero escrever um livro sobre o tempo. Mas falar sobre o tempo é falar em Drummond, né? Não tem, com certeza. Fica até difícil você escrever um livro, escrever um poema sobre o tempo, como esse que eu escrevi, porque tem que passar por Drummond, não tem jeito, lembrar Drummond, né? Não, entendi, obrigada. Mas essa relação pode ter acontecido, mas eu não conheço, não, a poeta que escreveu sobre isso. Porque isso foi por causa do meu latim. Tempora. Tá bom. Então, agora, quem é? Luísa. Luísa, eu ainda não tinha anotado aqui. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luísa. Oi, Vera. A minha pergunta, eu acho que é uma pergunta assim, bem básica, na verdade. Eu queria saber como a sua formação em semiótica, antropologia de imagem, vai influenciar na construção dos seus poemas, né? Especialmente na relação entre palavra e imagem. Sim. Eu fiz letras, né? Na UERJ, antiga UEG, que era do Estado da Guanabara, depois fiz o FRJ, mestrado e doutorado, e o pós-doutorado eu fiz antropologia da imagem com o Didi Huberman, em Paris. Agora, o detalhe, e você me fala qual é a pergunta, a minha relação da minha intelectualidade, vamos chamar assim, das minhas formações intelectuais com o meu poema, com os meus poemas, é pouquíssima. Eu tinha, né? Agora estou aposentado, mas tinha na UFMG, na Letras e na Belas Artes, eu trabalhava muito com o pessoal da Belas Artes, uma relação entre texto e imagem. Isso há muitos anos atrás que eu venho nas poéticas contemporâneas trabalhando com texto e imagem. E isso, minha casa é cheia de quadros de ex-alunos meus, tanto da Guignard quanto da Belas Artes. Então, essa linha de pesquisa é que me levou para a supervisão do pós-doutorado com o Didi Huberman,
porque o Didi Huberman ele faz um trabalho interessante, ele mexe com psicanálise, filosofia, ele faz uma coisa tão interdisciplinar, não gosto dessa palavra, mas vou usar, tão interdisciplinar que me deixava assim, boquiaberta, sabe? E eu fui lá tomar um pouquinho desse suco, que era exatamente essa pluralidade teórica que ele mostrava. É nesse sentido. Agora, com relação... Eu fiz um livro, inclusive, chamado Da Tela ao Texto, que é um livro em que eu fiz... Também, isso coisa do Drummond. Drummond é que me deu a ideia de pegar uma pintura, uma escultura e fazer versos sobre elas. Isso tem a ver. Mas, normalmente, quer dizer, todo verso é imagem, né? Se você pensar bem, é imagem. Você trabalha com objetos, você trabalha com sentimentos, isso tem a ver com as imagens. Né? O que é imago? Imagem, imago. Imago é exatamente aquela situação em que você olha para o outro e para si mesmo. Isso é o imago. É imaginar. A palavra vem puxando a palavra, você vai ver a etimologia dela, você vai ver o que é. Acaba no verso, acaba na frase, acaba na nossa fala. Linda, linda, querida. Depois, maravilhoso, é isso mesmo. Muito obrigada, Vera. Agora, Andréia quer ler a pergunta do Vinícius? Posso ler. Então tá. Você quer pôr sua câmera, Andréia, para a gente ver? Não, porque eu não estou podendo abrir a câmera, não, porque eu estou com a cara péssima. Tem problema, não. Pode ler, querida. Para mim é um prazer estar aqui participando e te conhecendo assim, mesmo que pela tela, porque eu te cito muito nas minhas aulas aqui na história da UFRJ. Oh, que lindo! Que lindo! Fico super honrada, querida. Me sinto super honrada. Mas eu estou rindo porque o Vinícius perguntou o seguinte: no poema Meditação, a senhora transita, ao meu ver, entre o urbano e o doméstico, como quando fala sobre as impurezas da cidade ou como o poema é um utensílio doméstico. Me peguei pensando em Adélia Prado, com a diferença que, ao invés das ruas da cidade, há a natureza de Divinópolis. Minha pergunta é: há algum diálogo entre a autora Vera com Adélia? Mineridade, religiosidade, cotidiano, etc.? Se sim, qual a relação a autora vê entre a sua produção poética e a de Adélia? Olha a pergunta boa, hein? Bom, porque eu li pouca Adélia. Muito pouco, viu? Eu sou Adélia de bagagem. Eu parei ali, porque aquele livro, para mim, é muito importante para a literatura brasileira, para a literatura... Eu li esparsos, poemas esparsos em outros momentos, porque nesse programa Toque de Poesia, eu já li vários livros dela, mas não é um livro que eu leio sempre. São livros que eu leio sempre, não são. Tá? Então, a minha relação com o poema da Adélia, ou com a obra da Adélia Prado, é muito essa coisa de feminino. O que nós somos como fêmea, como mulheres? O que nós vemos? Vemos a casa. O poema é um utensílio, sim. O poema é um utensílio porque ele serve, ele é útil, utensílio útil, né? Utensílio vem de útil. Ele vai ser útil de alguma forma para alguém. Tanto é que a gente cita fulano, Beltrano, né? Eu estou lendo Ouro Preto pelo olhar de Maria Alexia Rosa, entendeu? Então, eu posso estar lendo também alguma coisa que, pelos olhos da Adélia, difícil, porque ela é muito católica, eu não sou, mas ela tem uma linha, como se diz, uma semente de sentido que é envolvente. É por isso que, às vezes, a gente até pode chegar perto dela. Tá? Eu respondi, Arão? Foi Arão? Não. Quem perguntou? Foi Vinícius.
Andréa leu a pergunta do Vinícius. Muito boa sua resposta. Tá ótimo, Vera. Vinícius está te agradecendo. Obrigada, você também. Então, agora, próximo, quem é? Arão ou Marina? É o Arão. Tá. Boa noite. Eu estava só lendo umas curiosidades sobre o tempo aqui. Tem um poema que chama Tempo, Têmpora, né? E aí, só uma curiosidade aleatória. O tempo é relativo, né? O tempo perto da Lua é diferente do tempo na Terra. E quando a gente olha para a estrela, a gente olha para o passado, porque a luz da estrela só chega na gente com uma grande defasagem de tempo, assim como a luz do Sol também. Curiosamente, a luz que chega na gente foi lançada lá do Sol há 8 minutos antes dela chegar na Terra. E teve uma vez que eu fiz um Zexin. Zexin é um retiro de meditação. Zexin é um termo do budismo, Zen, e significa, a modo mais grosseiro assim, um retiro. E eu percebi que depois de alguns dias meditando, a gente ia dormir cedo, mais ou menos 8h30, 9 horas, não lembro a hora exata, e acordava antes das 4 da manhã. Primeira coisa que fazia era lavar o rosto, fazer a higiene e meditar. Só depois ia fazer o café. E nesses 3 dias ali meditando, o tempo era totalmente diferente. Até eu comecei a perceber isso e outra pessoa perguntou pro mediador lá, né? E eu tô percebendo que o tempo tá passando diferente, né? Que engraçado. Bom, só curiosidade sobre o tempo, sobre o poema, mas o poema que eu fiquei bastante interessado, quando eu comecei a ler, era o tempo que eu ia fazer a pergunta. E depois, lendo, foi a meditação. E a meditação e o tempo têm duas coisas muito íntimas. Quando a pessoa começa a meditar muito, o tempo começa a passar de uma maneira diferente. E aí a pergunta é mais sobre o poema da meditação lá, que fala umas coisas muito interessantes, né? Quando você sai na rua meditando, andando, meditando, porque a meditação não é só aquela que você senta, fecha o olho e faz respiração. Dá para meditar lavando o prato, dá para meditar trabalhando, dá para meditar. Só que o nível de atenção é bem mais alto, né? E quando você sai andando pela rua meditando, você vê coisas assim absurdas, né? Algumas estão assim poucas, algumas estão no poema Meditação. E é sobre esse poema que eu queria um pouquinho de explanação aí, se possível. Obrigado. Veja bem, eu acho que você está certíssimo. Meditar não é só sentar que nem Buda e pensar, né? É muito mais do que isso. Quando você tem a meditação sem a ação, a meditação não vale nada. E é preciso a ação para que a meditação se realize. E, realmente, poucos têm tempo, aí entra o tempo, para meditar. E a poesia permite a meditação. Isso é interessante você pensar, porque, como ela é muito objetiva, ela é muito sintética, mas é mais do que objetiva, ela é muito sintética, no verso, o verso é sintético, ela faz você parar, e você parando, você está mexendo com o seu tempo, e depois você continuar a leitura, parando sempre para pensar, para meditar. É nesse sentido. Agora, a meditação é isso para mim. Quer dizer, você ler um poema já é a ação. Depois do que você leu o poema, você vai agir de alguma forma. Aquilo fica em você, é isso que eu falo do Drummond, fica como resíduo em você. Então, é nesse momento que as coisas acontecem dentro de você. Porque você tem um olhar do outro. E você vê de forma diferente qualquer outro poema depois daquele que você leu. Quem tem leitura de poema sabe perfeitamente
o que eu estou falando. Como é que a gente modifica a cada leitura de um poema. Eu vejo isso, cada poeta me diz alguma coisa. Eu, por exemplo, não conhecia nada de black, de negro. Não conhecia nada. Quem me ensinou tudo sobre os negros na poesia foi Ricardo Aleixo. Tá? Entre outros. Depois Conceição Evaristo, mas uma outra pega. Com a Conceição, você tem uma medida que não tem em Ricardo Aleixo. Ricardo, ele é um poeta contemporaníssimo, falando da ancestralidade. Tá? E a Conceição tem a história da ancestralidade. No poema dela, não estou falando nem da prosa, estou falando do poema. É a menina que lê versos. Entendeu? Então, acho que ainda falta responder alguma coisa que você me pediu. A do tempo. Então, a questão do tempo, para mim, é quase que uma obsessão. Eu realmente também tenho isso. Quer dizer, eu não vou nem ler Lacan para entender esse tempo dele, não. Porque ele tem uma forma de ver o tempo, que é o chamado tempo psicológico, e o tempo, por exemplo, eu prefiro ler Proust, quando fala do tempo da bolachinha, a Madeleine, como é que ele vai para o tempo passado e conta e escreve aqueles romances todos que ele escreveu. A partir sempre de alguma coisa que toca, no caso do lado de Swann, a Côté de chez Swann, aquela bolachinha, como ela é importante, não é bolacha, é um bolinho, né, Madeleine? Um biscoitinho molezinho, né? Delicioso. E que ao contato com o céu da boca, ao tomar o chá, ele lembra toda a infância. A gente não sabe bem como é que isso acontece, esse processo de memória involuntária, né? Mas esse processo é muito interessante, porque às vezes você vê um objeto e esse objeto te faz voltar à infância, a tudo mais. É o mesmo efeito, vamos dizer assim, de memória. E tempo é memória, né? Não tem jeito. Está muito ligado. Entendeu o que eu entendi sobre A Andréia está aqui lembrando que são os livros, né? São vários livros que compõem o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, né? São 7 volumes, isso mesmo. E o primeiro, né, é esse ao qual a Vera se refere, No Caminho de Swann, né? Em que o Proust, através do sabor da Madeleine, né? Madeleine, que era um biscoitinho feito pela avó, né? Que ele comia na infância. Aí ele traz 1000 lembranças para ele, né? E ele vai desfiando essas lembranças nesse livro, né? Que eu espero que vocês venham a conhecer, a ler. Sim, o Deleuze tem um livro sobre Proust, né? Proust e os signos, que é maravilhoso. Obrigada, Andréia, muito obrigada mesmo. E agora, Marina? Marina. Então... Professoras, eu tenho que avisar só que eu pedi um lanche, e aí ele tá para chegar há 10 minutos. Então, não era uma Madeleine. É mais podre do que uma Madeleine. Mas se pegar aí você para, então não tem problema. Ser justa, aí qualquer coisa sai correndo. Vera, você falou sobre o tempo ser uma pedra no seu sapato. E uma vez eu estava ouvindo uma entrevista com a Fernanda Torres, em que perguntaram para ela sobre o que mudou depois que ela fez 50 anos, e ela fala sobre a adolescência dela, sobre como a adolescência era aquela paixão destruidora, e foi muito bom se acalmar da adolescência. E aí ela falou que, mas 3 anos atrás, eu tive uma nova adolescência, e o tempo ficou impossível.
E aí, a minha pergunta, ela é, se você tem outras pedras no sapato, outras coisas que são aqueles, parecem demônios para se resolverem durante a vida, né? Pequenos desafios da vida que ficam sussurrando no ouvido, se você tem outras pedras no sapato. E o que mudou da sua relação com o tempo, de quando você tinha 16 anos, e o que é o tempo para você agora? Eu acho que essa é uma pergunta muito longa, né? Então, pode responder como quiser. Eu não me lembro como era o tempo aos meus 16 anos, mas eu me lembro que aos 16 anos eu ia para... eu estou velha, estou com 80, hein, gente? Não esqueçam isso. Eu ia para o colégio, eu estudava no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e nós éramos muito militantes. E quando havia greve de bonde, aí eu digo que eu estou velha, tem um bonde. Quando havia greve de bonde, nós sentávamos, para quem furava a greve, não conseguia passar, porque nós sentávamos nos trilhos dos bondes, e esse trilho é o trilho do trem do bonde, né? Então esse tempo era um tempo de muita luta, de muita política. E como estudante do Colégio Pedro II e depois na universidade, a gente virou militante, tá? E como militante eu levei muita borrachada de polícia militar na rua durante as passeatas. Então, eu participei de todas, até a do Direta Já, que já foi bem mais para cá, né? Bem mais para cá. Essa que o Mar pegou. Sim. Essa é a ajudante de Oliveira. Enfim, com a morte do Tancredo, aquela coisa toda. Mas, enfim, aquele tempo era um tempo de muita luta. A minha luta hoje é outra. Sempre o tempo esteve, para mim, ligado à questão não só emocional, mas política. Então, tem a ver com a minha história. Porque a minha história individual, que não pode ser separada da história coletiva, é uma história dura de roer, e o tempo é duro de roer. O tempo sempre foi, para mim, uma medida que eu tenho muita cautela em tratar, sabe? E mesmo na filosofia, quando eu procuro alguma coisa ligada a tempo, eu sempre acho que fico sempre a desejar alguma coisa a mais, sabe? Como se eu quisesse uma explicação para o meu tempo, quando isso é impossível. Mesmo nas sessões de análise, você não tem condição de trabalhar isso. É muito difícil trabalhar o tempo. E cada tempo é um. Você tem um tempo cronológico, você tem um tempo psicológico, vários tipos de tempo dentro do cronológico e dentro do seu psicológico. Quando você está muito ansiosa, o tempo parece que está acabando com você, porque o tempo tem a ver com oxigênio. O tempo é oxigênio. As coisas não ficam oxidadas pelo tempo. Nós também ficamos oxidadas pelo tempo. É isso. Obrigada, Vera. Muito obrigada. Acabamos as perguntas. Alguém quer fazer uma segunda pergunta? A Fran levantou a mão. A Frânio, então. A Frânio ainda não estava aqui também, no meu... que eu anoto tudo aqui. Então, vamos lá, Frânio. A Frânio. Boa noite. Boa noite. Aqui, a minha pergunta é sobre o poema Tempo Tempora. Tempo. Eu gostaram dele. Vou falar uma parte aqui. Lugares do tempo, da janela, as estátuas me olham. Sim. Esperam que eu as olhe. Eu queria saber se essa imagem dos monumentos seria algo que represente a imutabilidade do tempo? Olha, você pode ter essa versão, pode ter esse pensamento, sim, pode ser esse sentido que você deu
as estátuas que me olham. Porque elas me olham exatamente porque elas continuam ali inteiras. Uma estátua, um monumento do Aleijadinho, lembrando aí a Guiomar, ela me olha e me diz o que era Aleijadinho, que formas ele tinha, que visões que ele tinha. Então, me olham porque, quando me olham, me dizem alguma coisa. Então, esse barroco, que está presente não só na escultura, nas pinturas e tudo mais, nos afrescos que a gente encontra pela vida fora, tem a ver com a gente. Nós somos barrocos, porque nós estamos sempre no meio da corda da vida e da morte. Então, nessa corda que a gente fica pulando nela para não cair, nesse momento você tem a sua forma de vida, a sua forma de viver, a sua forma de entender o mundo. É o barroco. Ótimo. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Vera. Parece que o Tadeu colocou uma pergunta no chat. Alguém quer ler ou eu leio? Alguém pode ler? Eu posso ler, professora? Então, eu gosto mais de vocês, da vozinha de vocês. Marina, obrigada. Nada. Ele falou que fez por aqui por causa da internet que está estável, né? Vera, tem uma simplicidade muito bela no seu estilo. Você tem uma preocupação de alcançar não só as palavras, mas também o silêncio com seus versos? É claro. Para mim, o silêncio é uma coisa muito importante, porque é no silêncio que as palavras parecem que aparecem. E eu vivo procurando palavra. O poeta costuma fazer isso, procurar as palavras. E é com o silêncio que você consegue captar algumas, entender algumas. É no silêncio. O vozerio atrapalha muito o poeta. O vozerio só serve como tema, como, vamos chamar assim, de conteúdo, vamos dizer assim, né? Não é uma palavra que não se usa mais, mas é como conteúdo de algumas formas, de alguns poemas que você tenta fazer. Mas o silêncio é muito importante. O silêncio é fundamental, né, para a poesia. Fundamental. E não tem trilha sonora, né? Uhum. Ela é música. Sim, sim, é isso mesmo. Precisa da pausa, tanto quanto do som, né? É isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Gente, estamos nos minutos finais. Tadeu te agradecendo aí. A Fran? Está tendo ruído no microfone, a Fran. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Terminamos, queridos? Então, já está quase também no tempo, né, da gente concluir a aula. Vera, eu queria te agradecer demais a sua participação. Adorei. Aqui. Que bom, querida. Nós que adoramos. Aí, todos estão te aplaudindo, tá? Né? Eu tenho também gostado muito desse trabalho que a gente está fazendo, assim, né? Que a gente fala com um escritor, um poeta a cada vez, né? E falamos sobre a obra, o que tem sido raro nos dias de hoje, assim, que as pessoas, né, vão lá, veem o escritor, mas não leem o escritor. Então, esse trabalho, né, que a gente está fazendo é uma forma assim dos alunos terem contato com a obra, né? E eles têm feito descobertas maravilhosas, assim, realmente dessa potência, né, da poesia. É muito forte, muito importante, assim.
e conversar com poetas como você. Então é isso, muito obrigada. Obrigada, Andréia, que participou aqui conosco também, né? Sua filha, que eu espero conhecer pessoalmente em algum momento, né? Se vocês vierem em Ouro Preto, não hesitem em me contatar. Tá. Né? Então tá, queridos, Boa é noite isso. para vocês, muito obrigada. Adorei, sobretudo porque voltei a ter contato com aluno de graduação. Ah, que Muito bom, obrigada. É que saudade, bom, querido. E deixa eu te falar, gente, nós gravamos, né? Essas gravações elas vão para o YouTube, né, para o canal do Fórum das Letras. Então a gente vai mandar o link para você poder divulgar também, né, para seus contatos, para quem não pôde estar aqui hoje assistindo. Tá bem. Né? Mas valeu muito a pena te ouvir, maravilhoso, incrível. Obrigada. Então, muito obrigada, querida, Valeu. muito mesmo. Boa noite para vocês todos. Tá, obrigada. Até, Tchau. querida. Tchau. Isso. Guilmar, posso te aproveitar e fazer uma pergunta para você? Claro, meu bem. Pode sim. Nas últimas